possível a gente ter medo de ter medo? Hoje a gente vai falar sobre agorafobia, um diagnóstico que é quase isso, o medo de ter medo. Meu nome é Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra, sempre dialogando aqui com a sociedade, e hoje a gente vai explicar o que é a agorafobia, quais são os sintomas e como se trata esse que é um transtorno ansioso. Vou falar tudo isso assim que você se inscrever no canal. Já clica aí no sininho para receber avisos quando estiver de novo e deixa o seu like. O seu like, se você sabe, é muito importante para o vídeo alcançar mais pessoas e mais pessoas receberem informação sobre o que é esse transtorno da ansiedade. Indo direto ao ponto, a agorafobia é uma espécie de fobia. E o que são fobias? A gente tem vídeos aqui no canal falando sobre fobias. Fobias são medos intensos que vêm em crises, que normalmente são desproporcionais e nem sempre são racionais em relação àquela ameaça. No caso da agorafobia, é o medo de espaços públicos, o medo de determinados locais. Agora é praça em grego, a fobia está muito relacionada com isso. O que passa pela cabeça da pessoa é que ela pode vir a ter uma crise, ela pode passar mal, alguma coisa ruim pode acontecer com ela e ela não ter acesso a cuidados, ela não ter acesso a socorro, quer seja porque ela está num espaço muito grande e ninguém vai perceber, quer seja porque ela está no meio de uma multidão e aquilo vai dificultar o socorro, quer seja porque ela está num espaço muito apertado, muito fechado, e aquilo vai fazer ela passar mal, e vai ser difícil se movimentar ali, vai ser difícil sair correndo. Medo de transporte público, medo de pegar o trem, medo de pegar o ônibus, medo até de pegar às vezes um Uber, porque vai estar ali no trânsito e pode passar mal e não vai conseguir ser socorrida, e até mesmo medo de ficar numa fila, às vezes no mercado, num shopping, aquela sensação de eu estou aqui num lugar, eu não sei o que vai acontecer comigo, e eu posso até ser humilhado, né? Eu posso passar mal e ser muito constrangedor o socorro para mim, e isso só de pensar eu já passo mal. Então a pessoa tem, praticamente é isso, é o medo de ter medo. E pensando na possibilidade de ter medo, ela já fica aflita, já vem uma sensação de ansiedade, às vezes até com crise de pânico, e ela começa a evitar. E esse é outro sintoma característico, a evitação. A pessoa muda a sua rotina, ela deixa de ir nas coisas, ela restringe a sua liberdade por conta do medo. Ou então restringe até a sua autonomia, porque ela fala, não, eu até consigo ir, mas só se for alguém comigo. Às vezes pode ser até uma criança, né? Mas eu não, sozinha não consigo ir. Isso é um medo persistente, isso dura, não é que assim, tem uma fase, tive uma fase que eu estava mais ansioso e não conseguia ir, não. É constante e é praticamente sempre naquela situação. Não é assim, só quando eu vou na fila do tal lugar, lá eu passo mal. Qualquer outra fila eu vou, qualquer mercado cheio eu vou, naquele lugar eu passo mal. Aí você não caracteriza agorafobia. Agorafobia é quando quase sempre naquelas situações fóbicas a pessoa de fato passa mal. Não passa sozinho, né? Não é um problema que possa não ser tratado, é preciso tratar. Mais ou menos 1,5% de novos diagnósticos são feitos a cada ano, então é um transtorno de ansiedade que cresce, né, na sua prevalência, justamente porque ele não passa sozinho, mas a gente vai adoecendo e a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente precisa tratar dessas pessoas. Muitas vezes as pessoas que têm pânico, que têm síndrome do pânico, a gente tem vídeo aqui no canal sobre o que é isso, elas tinham também agorafobia. Começa com esse incômodo, esse medo do lugar aberto, o medo de não ter socorro e desenvolve a síndrome do pânico. Mas nem sempre a pessoa que tem agorafobia tinha pânico antes. Pode acontecer, entre 30% até 50%, dependendo das pesquisas, a pessoa que tem agorafobia desenvolveu esse medo depois da crise de pânico. Então ela tem mesmo a crise e fala, não, se eu tiver essa crise, eu já sei que eu tenho, eu vou ter essa crise lá e vai ser muito ruim. Então ela desenvolve agorafobia, mas às vezes a pessoa tem só a agorafobia isolada, sem crise de pânico. Embora não seja raro, seja até comum que as coisas venham juntas. E como que se trata a agorafobia? Como qualquer fobia, é importante você abordar a ansiedade geral, até porque comorbidades são frequentes, então a pessoa tem ansiedade generalizada, ter pânico, e aí você precisa ajustar essa ansiedade. Muitas vezes a gente usa antidepressivos, que eles têm essa capacidade de ajustar, né, diminuir aí a ansiedade, deixar ela no normal, não é desligar, porque todo mundo precisa, mas ajustar a ansiedade para que a pessoa não tenha crise, e também a terapia de exposição, a terapia comportamental, basicamente a terapia de exposição, porque
ela vai ajudando a pessoa a gradualmente ter contato com as situações que são aversivas a ela. Então, ela tem muito medo de um monte de coisa, você vai, com ajudando o terapeuta, hierarquizando o que dá mais medo, o que dá menos medo. Vamos pegar essa aqui de menos medo e vamos devagar nos expondo, enfrentando, porque a pessoa tem um medo desproporcional. Quando ela está lá na situação, ela fica lá, o medo vem, o medo sobe, ela fica com muita aflição e de repente não acontece nada do que ela imaginava que ia acontecer, e aí ela não passa mal, e aí a coisa passa e o cérebro começa a falar: "Ah, eu achei que estava perigoso, mas não tá". Ela vai se dessensibilizando, ela vai se acostumando com aquela situação, e uma vez que aquela situação deixa de ser aversiva, ela pode passar para a próxima e vai se expondo aos poucos. Nem sempre é fácil, porque as esquivas são muito intensas, né? A pessoa foge daquilo como o diabo foge da cruz, por isso tem que ser feito com a ajuda de um terapeuta e o tratamento médico com o acompanhamento de um médico, de um psiquiatra. Às vezes tem que ser, se não tem psiquiatra, pode ser um clínico, pode ser um neurologista, mas enfim, precisa ser alguém que saiba tratar de transtornos da ansiedade. Já tinha ouvido falar da agorafobia? Já passou por isso? Como é que você enfrentou? Tem enfrentado? Coloca aqui suas dicas. Vamos fazer esse diálogo aqui, que esse diálogo, você sabe, é sempre enriquecedor, ajuda quem também está vendo. Para ajudar as outras pessoas também, não se esquece de deixar o seu like. Seu like ajuda o vídeo a ir mais adiante e alcançar mais pessoas com essas informações que são bastante importantes. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber aí os vídeos novos quando tiver alerta, né, quando tiver vídeo novo, e não se esquece de dar aquela maratonada no canal, porque só de ansiedade aqui tem praticamente uma playlist inteira.